A aula de hoje, ela é a aula 2, né? Que é como você se destaca dos demais, tá? E eu vou falar também um pouquinho que já seria na aula 3, mas eu vou falar um pouquinho aqui, né, de como que as pessoas percebem valor em você, tá? Mas enfim, qual é o objetivo da gente? Qual é nosso maior objetivo, né? Que é realmente de formar estrategistas de marketing que faturam ou que vão faturar, que querem faturar seus primeiros 10 mil reais por mês. E aí eu sou chamado de louco quando eu falo isso, né? Porque as pessoas, elas às vezes não se enxergam ganhando seus 10 mil reais por mês, né? E muitas pessoas, elas falam até que 10 mil reais por mês é pouco, né? Mas vindo de um país em que mais de 80% não ganha nem 2 salários mínimos, 10 mil reais por mês, você pode ser o cara que na sua roda de família, né, no seu churrasco de domingo, é o cara mais bem remunerado da família. Mas vamos lá, vamos dar início, né? Como que eu vou fazer esses 10 mil por mês, Clóvis? Pelo amor de Deus, eu quero aprender essa profissão, eu quero mudar de carreira, eu quero desenvolver minha carreira como social media estrategista. Como que eu posso realmente ganhar os 10 mil reais por mês, né? O como, ele vem através do método 30D. Tá? O método 30D, só para contextualizar vocês, é o método que a gente desenvolveu aqui na agência. E ele é um método que a gente... Ele veio até de uma forma engraçada, né? Porque no final de 2022, eu até postei um vídeo falando sobre isso, a gente estava sendo procurado por grandes empresas, né? E uma das pessoas que contrataram a agência, que nos contrataram, ela nos pagou 28 mil reais por um serviço, uma estratégia de social media estrategista, né? Uma estratégia de marketing, tá? Por um mês de estratégia, né? Um mês de estratégia e aplicação. Então a gente já traçando a estratégia do que ele queria, do que ele precisava e aplicando os nossos conhecimentos, né? Todo o nosso método dentro do marketing digital para esse cliente, tá? Então, assim que terminou essa campanha, né, a gente pegou esse valor, esses 28 mil, e falou, não, vamos reaplicar na empresa, né? Mas como que a gente vai reaplicar? Na minha cabeça, era muito mais fácil a gente comprar um material com a câmera de maior qualidade, né? Eu estava até pensando em comprar um drone, né? Falei, pô, rapaz, esse drone, 15 mil reais, um drone perfeito, né? Do jeito que eu quero. Você coloca o óculos, vai olhando para o drone, ele vai dirigindo, você vendo aquela coisa ali, bem futurista, né? Falei, vou comprar esse drone. Vou investir um investimento na empresa, vou comprar esse drone. Aí a minha sábia esposa, dona Mila, puxou o cartão de crédito da minha mão e falou assim, você não compra PN, né? Você não vai comprar nada, tá? A gente vai investir de outra forma, tá? Mas a gente acabou investindo um pouco errado, né, eu diria, comprando alguns materiais que não precisava. Afinal de contas, os clientes, eles não querem saber o tipo da câmera que você utiliza, não querem saber a qualidade da câmera, ele quer que tenha uma imagem com a qualidade imagética alta, né? Isso daí eu já expliquei, tá? Mas você não precisa ter a melhor câmera do mundo, você não precisa estar investindo Na verdade, você não precisa nem ter câmera, tá? Você pode terceirizar o serviço de fotografia profissional. E, na verdade, o que os clientes querem é vender mais ou ganhar alguma coisa, né? Ou ser mais bem posicionado dentro da rede, por exemplo. Quem não quer vender, quer aparecer, quer ser bem posicionado, tá? Então, você vai encontrar esses dois tipos de cliente, né? Mas o que eu costumo falar é que marketing sem vendas, ele não é um marketing, né? Então, você sempre vai trabalhar para aumentar a venda do seu cliente, para aumentar a percepção de valor dele, né? Quem não quer vender, quer aumentar a sua percepção de valor, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, né? E depois que a gente investiu tanto em material, investiu em câmera, investiu em iluminação, investiu em tripé, os clientes, eles pararam de entrar, né? A gente estava com muito material de ponta, de qualidade, mas não tinha cliente. A gente tinha parado de investir em tráfego pago, que é o que traz os clientes para dentro, né, de verdade. E acabamos que esse dinheiro ele já estava se esgotando. A gente meio que não sabia o que fazer. Pô, e aí? Vamos mudar de área? Vamos mudar tudo? Vamos mudar a empresa? Vamos para outra área? O que a gente vai fazer de verdade? Por que não está aparecendo cliente? A época do ano é ruim, e aí tem realmente uma época do ano em que tem menos, né, aparecem menos clientes, e tem uma época do ano que está todo mundo desesperado pelo marketing, vou falar disso um pouquinho mais à frente.
Mas, de antemão, a gente pensou em uma solução, né? Eu falei, cara, tem que pensar numa solução rápida que eu consiga vender para qualquer pessoa, né? Não só para o mega empresário, mas que eu consiga vender para o mercadinho da esquina, que eu consiga vender para o profissional que está começando agora, que eu consiga vender para o personal trainer, que eu consiga vender para um professor que quer vender, sei lá, um e-book, né? Então, o que eu posso fazer como produto dentro do marketing digital que vá ajudar essas pessoas e que elas possam retribuir com dinheiro também, né? Então, sim, estou vendendo meu tempo, meu conhecimento para elas, eu sei que é necessário para elas, eu sei que isso vai trazer um retorno muito maior para elas, né? E elas também enxergam valor nisso. Só que antes a gente tinha contratos que eram contratos semestrais ou anuais, então contratos grandes, né? E o contrato semestral, ele não fica menos de, sei lá, de 7 mil reais. Né? Então eu falo, ó, eu vou inventar um produto que vai custar no máximo 3 mil reais, no mínimo 2 mil, né? E que essa pessoa, esse cliente, ele pode comprar, vai ser um produto único, tudo que ele precisa, né? Um perfil profissional, tá? E com duas campanhas que ele possa só colocar dinheiro para patrocinar, a gente já vai mandar as métricas e ele patrocina para o público dele e vai ter mais clientes e ele tendo esse retorno, ele tendo o resultado, ele vai procurar agência para poder fazer outros serviços, para poder comprar mais da gente, para poder ficar mais tempo com a gente, pagar pelo gerenciamento, né, pagar por contratos maiores, tá? E foi dito e certo, né? A gente desenvolveu o método 30D, ele é um método de profissionalização do Instagram que leva 30 dias, né? 30 dias para a pessoa ter um perfil totalmente profissional. Dentro desse método, ele tem algumas outras coisas também que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Mas só para você ter uma ideia, né? O primeiro, acho que um dos primeiros clientes que a gente teve de 30D, ele nos mandou um videozinho que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Responsável da empresa Forte Contra Controle de Pragas. Atuamos aqui na Bahia, já temos 5 anos. A gente entendeu a necessidade de buscar uma empresa especializada em marketing. Fomos em buscar e encontramos a Versus. Qual foi o objetivo? A gente buscou consolidar nossa marca e ampliar o território de atendimento, né? Sabendo da capacidade da Forte Contra, da qualidade técnica, a gente sabia que a gente podia alcançar mais locais, maiores, ampliar nosso atendimento. E aí encontramos a Versus. A Versus nos ofereceu um pacote de 30 dias. E esse pacote de 30 dias que nós fizemos o 30D foi um total diferencial, né, para a empresa. Mudou a estrutura do nosso Instagram, houve consolidação da marca, ampliamos o território de atendimento e para a gente aqui foi um sucesso. A gente recebeu muito feedback das pessoas que já eram próximas da gente, já conheciam a nossa história e dos clientes também, que foi até algo inesperado, foi uma surpresa. Eu tenho certeza que uma vez a decisão tomada, vocês não vão voltar atrás, vão continuar mais do que 30D, vai ser 60, 90, por aí em diante. E é isso, super indicamos a Versus, super indicamos esse pacote de 30D. A Camila e a Vitória, né? Elas têm uma empresa, tá? Uma empresa de saúde ambiental, né? Que é uma empresa um pouco peculiar, né? E a gente vai até fazer uma análise depois do perfil delas. Mas entenda, é uma empresa um pouco peculiar, que não é tão fácil da gente ver outras empresas, né? Não tem uma concorrência tão grande, mas ao mesmo tempo elas meio que não tinham um norte dentro do Instagram, dentro da principal rede social hoje, né? Que é o Instagram, de como se posicionar como uma especialista, como autoridade na área, né? E aí a gente fez esse trabalho inicial para elas, que é o método 30D, para elas sentirem também até confiança no nosso trabalho, né? Para elas sentirem que é realmente o que elas queriam. Teve toda uma repercussão para elas, né? Positiva, tá? Então ela aumentou a área de atendimento, aumentou a base de clientes, né? E o cliente, ele quer ter vendas, né? Então quando o cliente tem vendas, você consegue mais coisas desse cliente. Você consegue contratos melhores, você consegue mais indicação, né? Você consegue ser reconhecido pelo seu trabalho, ser mais benquisto, né? Ser mais... sua percepção de valor ela é aumentada, né? E esse método 30D é um serviço pontual. Então, e aí, ela gostando do serviço, né? Seu cliente gostando do serviço, ele vai comprar mais serviços, mais contratos de você, né? Mais tempo, né? 30D, porque são 30 dias, né? Não é 30 dimensões, tá? Seguindo uma estratégia, seguindo um método, né, de profissionalização, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais disso.
Mas, de antemão, vocês entenderem que vocês têm o poder do marketing digital para você alavancar uma empresa. Né? Você tem o poder dentro do marketing digital, através das estratégias, para você fazer com que uma empresa ela seja bem-sucedida, ela seja consolidada, ela seja reconhecida, ela tenha a sua percepção de valor aumentada, né? Seja mais bem posicionada no mercado, tá? E aí, a gente vem para a nossa aula de hoje, né? Para a parte realmente, então, como a gente vai se destacar dos demais, né? Em um universo de marketing digital, em um universo em que todo mundo tem uma rede profissional, né? Um universo em que todas as empresas, todas as lojinhas, o carrinho de cachorro-quente da sua esquina, ele já tem um Instagram. Como você se destaca dos demais, né? Como você se destaca o seu carrinho de cachorro-quente ou o carrinho de cachorro-quente do seu cliente, né? Como você, como social media, se destaca dos demais. Como você, como estrategista digital, estrategista de marketing, como você consegue sair na frente, consegue se diferenciar dos outros, né? Do público, tá? Então, a gente trabalha sempre com os arquétipos, né? Porque trabalhar com arquétipos vai me diferenciar. Porque você é diferente de mim, que é diferente da Mila, que é diferente de outros profissionais, né? Você possui características e arquétipos que eu posso não possuir, né? Então, os arquétipos, eles, para quem não sabe, né, o que é arquétipo, eles são símbolos, né? Eles são, como eu posso dizer, imagens dentro do subconsciente coletivo que as pessoas vão associar imediatamente a alguma coisa. Né? Por exemplo, se eu falar para você o que é uma mãe, você já tem uma imagem na sua cabeça do que é uma mãe, uma pessoa que cuida, que dá amor, que dá carinho, né? Que tem aquela coisa da ternura. E a mãe, ela é um arquétipo. Né? Existe o arquétipo da mãe, né? Que são os arquétipos criados por Jung, né? Mas a gente vai falar e a gente vai trabalhar, e dentro dos perfis a gente vai estar sempre trazendo os arquétipos de marca, tá? Por que os arquétipos de marca eles são importantes? Os arquétipos de marca eles já são um resumo, né? Eles são um compilado de todos os arquétipos que o Jung desenvolveu e catalogou, que são mais de 100 arquétipos, e eles são divididos em 12 arquétipos, né? São os arquétipos de marca, feito pela Margaret. Então, eles são imagens no subconsciente coletivo das pessoas que servem para a gente estar utilizando nos negócios, nas empresas, no nosso perfil profissional, no perfil profissional dos nossos clientes, né? E é o que vai passar, além da percepção de valor, é o que vai fazer com que você transmita os seus valores para as pessoas que baterem o olho e entenderem de cara. Um dos arquétipos muito conhecidos, né, que é o arquétipo do governante, né, que todo mundo tá lá de terno, gravata, bem formal, aquela coisa olhando de cima para baixo, sério o tempo todo, né, passando aquela coisa da seriedade. É um dos arquétipos que muitas pessoas que querem se mostrar importante passam, tendo eles ou não. Né? É um arquétipo muito forte para quem tem. Você sabe que tem pessoas que ela já tem essa imposição por si só, ela já comanda, ela já governa, já tem essa questão da liderança dentro dela, né? E são pessoas mais sérias e falam em um tom mais sério, e tem esse arquétipo muito forte em si. Existem empresas que são assim também, né? Então, a empresa em si, ela pode ter uma característica forte que a gente desenvolve através de um arquétipo. E esse arquétipo, né, os arquétipos de marca, a gente vai traduzir eles em imagens e em formas de se comunicar, né? Ele é o que vai fazer com que pessoas que admiram, pensam igual a você ou compactuam dos mesmos valores que você, elas já se sintam familiarizadas, né? Elas já queiram engajar em uma publicação sua, ou queiram comprar de você, ou que para ela tudo que você fale faça sentido a partir dos seus arquétipos, a partir dos seus valores, né? Você está colocando os seus valores ali, né? O que eu devo utilizar? Usar os arquétipos. A gente deve utilizar principalmente, né, na parte visual, mas não só na parte visual. Toda a comunicação ela é feita através do estudo de arquétipos, né? A gente sabe que uma pessoa com arquétipo de herói, ela se comunica totalmente de uma pessoa com arquétipo como o meu, de bobo da corte, né? Eu vou estar fazendo piada de tudo, cara. Mas enfim, né? Eu não consigo levar as coisas muito como um governante, né? De falar sério, de usar terno e gravata e falar, você tem que fazer isso, porque eu descobri isso e esse é o certo. Eu não tenho isso muito em mim, né? Mas, em compensação, né? O que você falar de piadinha, eu vou estar dando risada, tô dando risada o tempo todo, né? Porque, para mim,
é mais forte, é mais natural para mim o arquétipo do bobo da corte, né? E eu utilizo isso na minha comunicação visual e na minha comunicação verbal, né? Dentro do meu texto também, nas minhas copies também, né? Eu utilizo muito do bobo da corte. E aí a gente já começa já falando da organização visual, né? A organização visual é, pelo menos, o apelo mais forte, né, que eu acredito ser dentro dos arquétipos, é essa questão da organização visual, né? Primeiro, você vai estar trabalhando uma fotografia e uma videografia através de arquétipos. Esse é o ponto inicial. Dentro de um planejamento de um Instagram profissional, dentro de um perfil profissional, ele tem que ter uma fotografia e uma videografia, além de ser de alta qualidade imagética, ela tem que ser trabalhando os seus arquétipos. Por que trabalhando os meus arquétipos? Porque eu não posso estar lá fazendo a mesma foto clichê, de braço cruzado, olhando de cima para baixo, né? Olhando, fazendo um carão, né? Aí as mulheres segurando mão sobre mão, mão no joelho, mão no queixo, pensador, né? Então, existem as fotos clichês que, se você for no estudo de fotografia que não tem o conhecimento dos arquétipos, ou pode até ter, mas ele não entende quais são os seus, né? Ele vai ter um script de posições lá que ele passa para todos os clientes, ele vai passar para você também, né? E aí a gente acaba saindo de um estudo de fotografia achando lindo, maravilhoso, porque a gente viu aquela foto com uma qualidade magética muito boa, né? Que a câmera era boa, a iluminação era boa, a lente era boa, mas é uma foto que não representa quem a gente é de verdade, que não representa nossos valores, né? Fica pesado do mesmo jeito, fica ruim do mesmo jeito, né? As pessoas que vão olhar aquela foto ali, elas sabem que não se trata de você. Elas sabem que aquela foto não é você na vida real, né? Então, como é que você se comunica com essa pessoa? Como é que você vai vender o seu serviço de social media, de estrategista digital, estrategista de marketing? Quando a pessoa te conhecer de verdade, ela sabe que você não é aquilo ali que você está mostrando na foto. Então, você tem que trazer um pouco do conhecimento de quem é você de verdade, de como você quer ser conhecido e trazer seus valores pessoais. Isso é o que vai reger. E aí a gente tem que ter o conhecimento de arquétipo para saber quais são os nossos arquétipos e como que a gente pode estar pousando, por exemplo. Existe poses para cada tipo de arquétipo. Se você não sabia, fique sabendo agora, né? Depois que você descobre o que é arquétipo, quais são os arquétipos de marca, como que você enxerga os arquétipos dentro de cada pessoa, né? Através das características de cada pessoa, você não consegue mais desver, tá? Você vai bater um olho na foto e vai dizer, ó, essa pessoa aqui, eu conheço ela, ela não tem nada disso, ela está representando isso, isso e isso na imagem, mas ela é uma pessoa assim, assim, assim. Então, essa imagem não é aquela pessoa, não condiz, né? Não é coerente. E isso, dentro da área profissional, é uma coisa que pode trazer muitos clientes ou pode acabar com o seu negócio, né? Se você se mostra uma coisa que você não é, por exemplo, tem um serviço que é presencial ou online, mas você tem que conversar com alguém, né? Por exemplo, você mostra muito um arquétipo chamado arquétipo sábio, né? Então, você quer mostrar muito do arquétipo sábio, conhecimento técnico daquilo e daquilo outro. E quando você tem uma entrevista com o cliente, né? Quando você tem uma entrevista com uma pessoa que vai lhe pagar, ela vê que você é totalmente diferente, que você é uma pessoa completamente não coerente com aquilo que você mostra dentro do digital, que você mostra dentro da internet. Você já perde a simpatia ali, já perde o cliente ali mesmo, né? Ele pode até fazer alguma coisa com você, pagar um serviço, fechar um contrato, mas em pouco tempo ele vai ver que não se trata da mesma pessoa. E se ele veio porque ele compactua dos mesmos valores, da mesma ideia por trás daquilo, ele não vai compactuar mais e vai acabar deixando de ser seu cliente. Além disso, existe um planejamento visual das publicações que você tem que estar fazendo, né? Antes da gente criar e profissionalizar, né, a rede de alguma pessoa, a gente faz um estudo da fotografia, né? A gente faz um estudo, um planejamento, um roteiro para ser fotografado, para ser gravado, como que a pessoa vai falar, como que ela vai se comunicar, como que ela tem que estar vestida, quais luzes que a gente vai colocar, qual cor de fundo a gente vai botar, né? Então, tudo isso faz parte de um estudo arquétipo de planejamento visual, que a gente tem que fazer antes de gravar, antes de fotografar. Por último, seguir um padrão visual único e intensificado. A gente vai criar um padrão visual dentro do seu feed, né? Isso é uma das coisas que, quando você tem um perfil profissional, fica evidente, tá? O padrão visual que você cria no feed,
ele mostra que existe um profissional ali por trás. Porque você entregar conteúdo de valor, ok, né? Qualquer pessoa que queira passar conteúdo, que queira ter um perfil que é uma referência profissional dentro da internet, ela vai trazer conteúdo técnico, ela vai trazer conteúdo que talvez ajudem as pessoas, talvez não, né? Depende de como que ela vai comunicar isso também. Mas, quando você tem um feed bem arrumado, quando você tem uma biografia bem arrumada, organizada, uma foto de perfil coerente com tudo aquilo, com aquela imagem, as capinhas de destaque, né? Quando está tudo organizadinho, todo mundo que bate o olho, né? Os novos seguidores, eles já sabem que se trata de um perfil profissional, que tem realmente um profissional ali por trás, né? Que tem uma pessoa que conhece ali por trás, tá? E isso pode ser muito difícil para quem faz conteúdo sem planejamento, né? Faz conteúdo até com a qualidade imagética alta, mas não planeja ele antes, e aí ele sai desordenado. Mas para quem organiza, para quem faz, para quem profissionaliza, isso é uma coisa que é muito mais fácil de atingir, né? E depois que você cria um padrão visual, você só precisa seguir. Você não precisa inventar moda, é só replicar, né? Você já desenvolveu uma identidade com base nos arquétipos. Você já desenvolveu quais seriam as cores que você vai estar utilizando dentro daquele perfil com base, além dos arquétipos, de psicologia das cores. E é importante de você conhecer e estar utilizando também. Bom, aí aqui a gente já começa a analisar um dos nossos clientes, né? Que é o perfil da empresa da Camila e da Vitória, a Forte Control. Elas, quando chegaram para a gente, elas já tinham um profissional, um social media, que fazia os designs da criação delas, né? Então, eles faziam as artes, ele, né, fazia arte, fazia interação gráfica, pegava a imagem, né, conseguia colocar um texto, fazia as copies por trás, e o perfil delas era assim, tá? Então, era uma empresa que já tinha alguns anos de mercado, já era uma empresa bem conhecida, né, dentro da área, dentro do ramo, mas dentro do digital parecia uma empresa que estava iniciando, né? A gente bate o olho assim. Eu, como profissional, a primeira coisa que eu falo para um cliente quando eu olho a rede dele é: olha, tem uma poluição visual muito grande, né? Por que tem uma poluição visual? Tem muita interação gráfica de uma maneira desordenada, de uma maneira que não está coerente. As publicações, elas não comunicam o que a marca quer passar. É uma marca de saúde ambiental, é uma empresa de saúde ambiental, né? Que faz limpeza, que faz esterilização, que faz desinsetização. Então você tem que passar uma coisa mais clean. A pessoa ela já tem que entrar no feed e ter o sentimento que você quer passar para o seu cliente, né? Ela já vai bater o olho no seu Instagram e vai falar: olha, esse daqui é um profissional que sabe fazer isso. Só pela imagem, né? Imagem que convence, tá? E aí a gente volta a falar da parte científica. 80% do que a gente percebe, né, de estímulos externos que é passado para o nosso tálamo, que é convertido em linguagem cerebral, 80% é dominado pela visão. Então a gente trabalha com a visão o tempo todo, tá? Os arquétipos, a psicologia das cores, um design bem feito, né, uma estratégia por trás do design, da fotografia, uma fotografia com a qualidade imagética maior, ela vai fazer com que aqueles 80% que a gente está percebendo, eles sejam uns 80% bem aproveitado, né, assertivo, tá? Então a pessoa que chegar, ela vai bater o olho, vai se encantar. E aí chega as perguntas, né? E como eu vou fazer algo assim, né? Todo mundo quer saber, não, como editar foto? Como eu vou criar uma imagem bonita? Como eu bater uma foto bonita, né? Como sair bonito na foto do Instagram? Isso daí, o como fazer, a execução, é o que você precisa saber por último, né? Ou você pode até aprender primeiro, mas o conceito por trás do que você quer representar, de como você quer representar, de como você quer ser visto, isso que tem que vir primeiro, né? Isso é o mais importante, tá? Esse daqui é o perfil depois que a gente trabalhou, né? O perfil delas depois que a gente trabalhou. Então, essa primeira linha, por exemplo, aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a primeira linha são os posts fixados. Post fixado é aquele topozinho que fica no feed, né? A gente sempre vai estar trazendo uma estratégia, uma estratégia de comunicação, né? Do que a gente quer passar ali naqueles 3 posts. Tem que ser muito planejado, né? E tem que ser exatamente o que a gente quer que uma pessoa nova, que não conhece a gente, que chegou pela primeira vez, ela bata o olho e entenda.
Então, geralmente, sempre tem, por exemplo, um vídeo de percepção de valor, que aumente a nossa percepção de valor, né, através de um Reels ou de um carrossel dentro desses 3 fixados, né? E eles têm que dar destaque para o resto do feed, né? Então, no caso delas, que trabalha com as cores do um vermelho, um vinhozinho assim, né, que já é a cor da marca, a gente trouxe mais um pouco do branco, do clean, né? Porque é uma empresa de saúde ambiental, então eles fazem limpeza. Não tem como você chegar no feed de uma empresa que faz limpeza e o feed está todo bagunçado, está cheio de poluição visual e você imaginar que aquilo ali vai ser interessante você contratar aquela pessoa. Aí foi depois que a gente entregou o feed dela já organizado, já, né? A ideia da profissionalização do perfil delas não é só trabalhar com feed, mas depois que a gente criou o conteúdo, o feed ficou organizado dessa forma, tá? Esse daqui já é um perfil totalmente diferente, né? É um perfil que foi desenvolvido para a gente, que é um profissional que é um personal trainer e ele tem uma turma de beach training, né? Para quem não sabe, beach training é treino na praia, né? O cara botou funcional na praia, tá? Esse é o perfil dele que ele tinha antes, o perfil da esquerda, não sei se para você estar na esquerda mesmo se inverte, mas enfim, é um perfil, o que ele tinha antes estava desse jeito, então às vezes ele já tinha até um profissional de fotografia, tá? Ele tem um rapaz que trabalha com ele de fotografia, e o rapaz faz as filmagens, né? A galera que tá treinando lá, todo mundo quer o vídeo do seu próprio treino, né? Todo mundo quer postar alguma coisa de mudança dessa coisa, então ele pegava, botava um rapaz para ficar filmando, todo mundo fazendo treino, depois ele disponibilizava os vídeos, as fotos para quem quisesse baixar, mas ele no feed dele, ele não tinha uma organização, ele não passava os valores dele, ele não passava uma qualidade imagética que precisava para quem chegasse, né, um visitante, a pessoa que chegou pela página dele na primeira vez, batesse o olho e já sentisse vontade de treinar. O que é que faria isso? Né? O que é que daria vontade de treinar? A pessoa vê outras pessoas treinando, logicamente, mas vê uma qualidade magética na praia, né? Aquela praia bonita, aquele sol, a claridade. Tinha dias que a gente ia filmar, ia fotografar, dia de chuva, e a gente, na edição, tinha que botar como se fosse um dia bonito, um dia lindo, né? Porque a imagem que a gente quer passar é de alegria, né? É de saúde, de bem-estar. Você não quer passar a imagem de chuva, de tristeza, enfim. Por mais que tivesse chuva, você tem que trabalhar na edição aí para passar uma imagem coerente, né? Mas a gente só sabia a imagem que a gente queria passar depois a gente estudar exatamente qual é o perfil, qual é o objetivo do perfil, qual é o público que vai tá entrando nesse tipo de perfil, né? O que é que eles querem ver, como que a gente vai comunicar, quais são os valores desse profissional, como que eu vou passar esses valores, né? Que é através dos arquétipos. Né? Um dos arquétipos desse profissional é o mesmo arquétipo que o meu, que é o do bobo da corte, né? Então a gente conseguia criar muito material de vídeo, de reels, de brincadeira, de dança, né? Porque é algo que é comum nele, então é uma coisa que, tipo, quem chegar e conhecer ele pessoalmente sabe que ele é esse tipo de cara, ele é esse tipo de pessoa. Então fica muito mais fácil, tanto para quem está criando material, o social media, né, o estrategista por trás, né, a pessoa que está desenvolvendo a ideia por trás da representação desse profissional, quanto para o próprio profissional, né, para a pessoa que vai estar lá sendo representado no digital, os valores dele de verdade, né, e a pessoa que conhecer ele vai saber que ele é exatamente aquela pessoa, que não é algo falso, que não é um cara ranzinza, mas que tá lá rindo no digital, mas quando você vai ver pessoalmente, o cara que só quer brigar. Então é muito importante você passar exatamente a imagem e os valores do profissional que você está representando dentro do digital, através das técnicas, através de uma imagem estratégica, através dos arquétipos. Existe também, né, além da parte visual, beleza, a parte visual tá linda, tudo arrumadinho, tudo organizado, mas eu tô me comunicando de uma maneira super formal, cheio de termo técnico, e o meu cliente, ele é um cliente totalmente leigo, não entende nada disso. Eu vou falar de lesão no acrômio, lesão patelar, e aí o cliente não entende nada de lesão, não sabe nem o que é. Ele entende o que é uma dor no joelho, né? Mas ele não sabe o que é uma lesão. Funciona? Não funciona, do mesmo jeito. O cara vai ver a imagem bonita, vai abrir o post para poder ler, para poder ver do que se trata, e vai ver um doutor falando, dando uma aula para ele nas dores patelares que ele pode ter e que não vai converter essa pessoa em um cliente. Porque as pessoas que estão indo interessadas em um treino na praia, ela não quer uma aula sobre dores no joelho.
ela quer saber como se curar da dor no joelho, ela quer saber de uma maneira prática o que ela pode fazer de atividade física, né, para poder mudar a realidade dela, para poder ter mais saúde, enfim. E aí você, como profissional, você tem que se comunicar da maneira que ela entenda, né, de uma maneira que ela se cative com você, e não de uma maneira que ela tenha ranço e ela imagine que é um cara super chato. Agora, se você é um professor e precisa utilizar, ou se você é um profissional que treina outros profissionais da área, aí tudo bem. Você quer falar de uma maneira técnica, quanto mais técnico, melhor. Porque as pessoas que vão ser o seu público-alvo, as pessoas que vão ser a sua audiência, elas querem, elas estão procurando termos técnicos, né? Elas estão estudando, tá? Então não adianta você falar assim, ó, tá com a dor no joelho, passa um Dorflex, lá faz uns exercícios de agachamento. Não é isso, né? Ela quer realmente saber, não, a dor é um problema patelar, degenerativo, e você tem algumas técnicas que você utiliza para estar fortalecendo o joelho dos seus alunos, né? E aí você entra com toda essa parte de como se comunicar com essa pessoa, né? Mas a organização textual, ela vai além dessa forma de se comunicar, né? Isso daí a gente vai descobrir, é claro, com o público, com os arquétipos de como se comunicar, mas a organização textual, ela já começa na nossa biografia e nos destaques, né? Mas na biografia, que é aquela parte inicial, não sei, ela já começa com a biografia, ela começa com uma frase cativante, né? No caso da Forte Control, tá? Ela começa aqui com o nome da empresa, né? O Forte Control, entra com a palavra que a gente chama de palavra de SEO, ou frase de SEO, né? Que é para você ser encontrado de uma maneira mais fácil dentro do Instagram. Então, quando alguém procurar por Forte Control, ela vai ser uma das primeiras, mas Forte Control é o nome da empresa, então é muito difícil ter outras. Porém, se alguém estiver procurando por controle de pragas, ela vai ser uma das primeiras a serem encontradas, porque está como nome dela, Forte Control, controle de pragas. Né? Então, essa é uma técnicazinha para a gente ser achado mais fácil, de maneira orgânica dentro do Instagram, que a gente utiliza para todos os clientes, né? Você está colocando uma área de interesse. E aí a primeira coisa que vem abaixo do nome é uma frase cativante, né? Uma frase que vai passar alguma emoção para o seu cliente, uma emoção coerente com o que você fala, com o que você diz, com os seus valores, e que ao mesmo tempo tem alguma coisa a ver ou já levando para algum tipo de serviço seu. Pragas sobre controle, saúde em evidência, né? Já que ela fala de saúde ambiental, já que se trata de uma empresa de saúde ambiental, essa foi a frase cativante, né? E aí ela continua a biografia, né? Cuidamos da sua tranquilidade, 100% de respeito ao meio ambiente, que são um dos valores do cliente. E por último, uma chamada para ação, né? Então peça seu orçamento com o dedinho para baixo, que já é o link que, enfim, o cliente ou o visitante vai clicar e vai entrar. É uma chamada para ação final, né? Isso daqui tem que ter em todo perfil profissional. Você tem que ter uma chamada para ação que você já está enviando aquela pessoa que leu a sua biografia para tomar alguma ação, seja comprar alguma coisa de você, seja entrar em contato para poder marcar uma consulta, seja entrar em contato para marcar uma reunião, se tratar do seu perfil como profissional de social media estrategista, né? Essa chamada para ação é uma chamada para ação clássica, você vai colocar em todos os seus clientes, porque todos os seus clientes vão querer vender alguma coisa, ou se ele quiser se posicionar, você vai estar colocando uma chamada para ação para as pessoas conhecerem outras redes, por exemplo, no YouTube, o TikTok, um blog, né, um site. Geralmente quem quer se posicionar tem alguma coisa além do Instagram. Tem um site, tem um canal no YouTube, né, que quer passar cada vez mais valor, tá? Então essa chamada para ação é padrão, você vai colocar em todos e vai seguir esse script de uma frase cativante, passar alguns valores e não passar serviços, né? Serviço na biografia de, eu sou advogado de causa trabalhista do consumidor, nananana. Isso daí você passa dentro dos seus destaques, tá? Você não vai passar isso na biografia. A biografia você quer cativar as pessoas, você quer causar uma empatia logo de cara. Além disso, a foto da biografia, agora a gente está falando de texto, né? Mas a foto da biografia é sempre uma foto clara que pode estar utilizando, no caso de uma empresa, uma marca, ou no caso de uma pessoa, um profissional, de você mesmo, você vai botar o seu rosto bem lindo, estampado, né, mostrando quem você é de verdade para as pessoas que vão vir depois, que vão ver seus stories, que vão entrar em contato, fazer uma reunião com você, elas já vão se identificar, elas já vão estar familiarizadas com você de verdade. Lá. Aí tem os destaques também, né? Os destaques, eles passam exatamente o que a gente quer que o cliente veja de cara, né? Um visitante, um seguidor, ele tem que entender basicamente do que se trata o nosso perfil
e a gente já tem que conduzir ele, levar ele para tomada de alguma ação, seja contratar o nosso serviço, seja entrar em contato para poder marcar uma consulta, enfim, uma reunião. Mas aí nos destaques, né, a gente vai perceber isso daí depois, em que vão ter uma prova social, que é o feedback, é o gatilho da prova social. Você vai ter outras pessoas falando do seu serviço, falando do serviço do seu cliente, se você estiver trabalhando com o seu cliente, né? Outras pessoas que já passaram pelo que você está vendendo, estão aprovando e dizendo publicamente, né, que o seu serviço é bom, que o seu produto é bom, né, que a sua qualidade de trabalho é uma qualidade boa. Tá? É um dos gatilhos mais fortes que a gente tem que utilizar em praticamente todos os perfis, né? Porque todo mundo que procura um marketing, ele quer vender alguma coisa e quem vende tem feedback, né? Então, a gente tem que estar utilizando, tá? Os serviços também é uma outra coisa muito importante que você tem que estar colocando, e os contatos, né? Além de quem somos, é verdade. Quase todos têm o quem somos, que é mais um sobre, né? Que é contando um pouco sobre a pessoa, e você vai crescer a sua autoridade, a sua percepção de valor dentro desse destaque, né? Você vai falar um pouco mais de você, vai falar por que você é autoridade naquele assunto, vai falar como você atingiu essa autoridade dentro desse destaque. Tá? Você pode trazer isso também dentro do feed, deve trazer isso no feed, mas o destaque é algo importante para quem é novo, para o seguidor novo, ele bater o olho e já saber, ter ali logo fácil, né, de uma maneira fácil, e quiser te conhecer melhor, já saber exatamente onde achar isso. Tá? E os contatos, logicamente, para quem quer vender, para quem quer, enfim, mais clientes, precisa ter uma forma das pessoas entrarem em contato com você, falar com você. Né? Hoje em dia a gente vê que uma das maiores dos maiores questionamentos, né, das pessoas que procuram serviço, não só serviço de marketing, mas serviço de qualquer coisa, né? Eu preciso de um marceneiro, eu preciso de... Às vezes você vai na página do Instagram, porque hoje em dia ninguém mais entrega cartãozinho, né? Todo mundo quer saber de um Instagram, de um marceneiro, de um pedreiro, de um pintor, e não tem o contato da pessoa ali. Então você quer contratar a pessoa, mas não tem o contato. Como é que você entra em contato com a pessoa? Não, eu quero ligar para fazer um orçamento, não tenho contato, não tem como ligar para essa pessoa. Né? Então, um destaque para contatos, você vai fazer para quase todo perfil profissional, todo mundo que quer vender alguma coisa precisa ter. Esse daqui é o perfil da minha amada, da minha esposa, da minha mentora, doutora Mila Alencar Fortuna. É um perfil que ela está estruturando agora, né? Então aparece logo a foto dela, né? O rosto dela, algo bem claro, fácil para as pessoas baterem o olho e identificar. Então, às vezes, alguém para a gente no shopping, né? Alguma pessoa que eu não conheço, mas que quer ser aluna dela, para a gente no shopping, consegue identificar fácil por causa da foto do perfil. E aí ela já vem logo de cara, depois do nome dela, posicionamento arquétipo. Por quê? As mentorias que ela faz é tudo relacionado ao posicionamento arquétipo. Então, quem está pesquisando por arquétipo, por posicionamento, vai encontrar logo de cara o perfil dela. Né? Vai ser mais fácil de encontrar o perfil dela, tá? Mas, enfim, ela entra com algumas frases aqui e tem alguns destaques, né? Como o perfil dela é um perfil que ela está em constante mudança, os destaques dela também estão em constante mudança. Porém, ela tem o cuidado de colocar os destaques principais, né? O que precisa para poder contratar a mentoria dela, né? Para poder entrar em contato com ela, ela está sempre modificando para que eles fiquem primeiro, né? E aí entra uma outra questão que eu ia mostrar para vocês, eu ia falar e acabei não falando. Um perfil profissional, ele tem basicamente 5 destaques, né? Obrigatório ter 5 destaques. Geralmente eu não faço mais, né? Só se o cliente exigir muito, pedir muito ter mais destaques, mas o ideal é que tenha 5. Por quê? 5 é o que uma tela de um celular pequeno consegue enxergar de cara. Assim que ele entra no seu perfil, ele só consegue ver até 5 destaques. Né? Quando você tem mais do que isso, às vezes um destaque que é muito importante, por exemplo, contato, ele, como você adicionou ele primeiro, ele acaba ficando por último. E como ele fica por último, os últimos destaques que você adicionou ficam primeiro, né? E aí a pessoa que está pesquisando ali, ela não vai procurar um por um até encontrar o seu contato, até só se ela estiver muito interessada em você, mas ela quer bater o olho, quer já ser convencida de alguma coisa, já contratar o seu serviço ou não. Vai de você fazer com que ela te contrate ou não, né? Então vai do seu perfil fazer isso, tá? No perfil da Forte Control só existem 5 destaques que são os essenciais para passar a mensagem de profissionalismo e para passar todas as informações necessárias para alguém contratar a empresa, tá? No caso dela, ela é uma pessoa que trabalha com mentoria, no caso da Mila, né? Então ela tem alguns destaques a mais, que são com análise de alguns perfis, de algumas personalidades que ela traz,
mas os destaques principais de como a pessoa contratar a mentoria dela, elas têm o cuidado de estar mantendo sempre no início. Depois da biografia do destaque, a gente começa a trabalhar com copies e storytelling, tá? Por isso que eu botei nessa parte aqui. O que são as copies e o que é esse tal de storytelling, né? Copies são textos de venda, né? São textos para vender, são textos para converter seguidor, são textos para converter visitante em cliente, tá? Como é que a gente trabalha isso? Geralmente a gente trabalha isso em carrosséis. Por quê? Dentro de um carrossel, você coloca uma copy, que é uma chamada, um texto de venda, né? Por exemplo, esse post aqui é o Se Livre da Vigilância Sanitária. Para quem que era, né? Era para empresas que querem abrir um restaurante ou algo do tipo, e você precisa da aprovação da vigilância sanitária, que geralmente é o que reprova a maioria dos restaurantes, né? Porque não seguiu alguma medida de saúde. E a empresa da Forte Control, ela dá um atestado de que foi feita uma vistoria, de que foi feita a manutenção, e você pode apresentar isso, né, a vigilância sanitária, e receber o seu aval, receber dizendo que está tudo ok para você manter o seu restaurante aberto, ou você abrir seu restaurante pela primeira vez, né? Então tem a primeira chamada, que é a copy, né, Se Livre da Vigilância Sanitária, e aí entra um storytelling, que é você contar uma história do que começou aquilo ali, né? Contar a história de como você vai se livrar da vigilância sanitária, né? E aí ele começa a falar um pouquinho dos restaurantes, né? Fala um pouquinho do que é que precisa ser feito para a vigilância sanitária não te barrar, e no final ele fala que você contratar o serviço da empresa sai muito mais barato do que você levar uma multa da vigilância sanitária, ou de você ter o estabelecimento fechado, que é pior ainda do que ter uma multa, né? Então, você contratar a Forte Contra é muito melhor por causa disso, tá? Então, essa copy, com esse storytelling, ela foi feita, foi pensada para trazer um tipo de cliente, para trazer um tipo de público. O que é que a gente vai fazer? Você vai deixar ela ao Léo? Não. É o tipo de publicação que a gente utiliza para patrocinar, para fazer o marketing do tráfego pago. A gente colocar dinheiro para circular para um público mais assertivo, que são donos de restaurante, que são empresas que querem abrir alguma coisa na área de alimentação e que precisam saber do serviço da Forte Control para poder se livrar da vigilância sanitária. Então, além da copy, do storytelling, que foi pensado, foi feito para um tipo de público específico, né? Tem o complemento dele, que é a parte da linguagem e legenda, né? Aqui, nesse caso, como a gente está se tratando de pessoas que são empresários, pessoas que estão abrindo um restaurante, abrindo algum estabelecimento que trabalha com alimentação, né? Geralmente são pessoas que precisam de uma linguagem mais formal, não técnica, formal, né? Uma linguagem que elas vão se sentir mais respeitadas, vão se sentir que se trata de uma empresa, mas que você não vai dar aquela aula, aquele show técnico, porque nós utilizamos os equipamentos tais e tais equipamentos, utilizamos o produto químico tal para poder fazer uma limpeza. Não existe isso, né? A legenda que a gente vai estar trabalhando é uma legenda que complementa, que vai trazer mais informação, que vai trazer uma percepção de valor maior, né? E, ao mesmo tempo, ela vai estar numa linguagem um pouco mais formal, sem ser técnico demais. O objetivo aqui não é atingir um público que é técnico na área. O objetivo é atingir um público de empresários, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com a linguagem para esse tipo de público. A linguagem, a legenda que a gente vai estar utilizando para esse tipo de público, tá? E é isso que eu consigo ensinar para vocês nesse pouco tempo, tá? Eu não consigo entrar em todos os detalhes, realmente ensinar um pouco de copy, ensinar tudo de arquétipo, né? As estratégias, como você identificar seus arquétipos, como você trabalhar os seus arquétipos, como você se comunicar com seus arquétipos, hoje os seus clientes, né? Como você identificar nos clientes. Eu não consigo trazer tudo isso dentro de uma aula de uma hora, né? Dentro de um evento de uma hora, tá? Isso daí foi o máximo que eu consegui trazer para vocês de informação. Vocês perceberam que eu falei de uma maneira muito mais rápido do que eu costumo falar, né? Porque eu queria trazer bastante assunto hoje, tá? Mas a gente tem realmente a turma que eu estou formando agora, que eu chamo de vanguarda estrategista, né? Que é a primeira turma da Versus, formando pessoas que não são da empresa, né? Formando a primeira turma que eu vou lançar e eu vou treinar pessoas que não são meus funcionários, não são meus colaboradores.
E eu vou estar ensinando exatamente como que a gente utiliza para identificar, para poder criar perfis profissionais e como lucrar com eles, tá? E o que a gente pôde aprender, né? Eu vim trazer mais um resuminho aqui do que a gente aprendeu ontem. Se você não assistiu a aula ontem, assista a aula de ontem, revise, anote os pontos que você pode estar errando, fazendo e pecando, né, dentro da sua rede. Todo mundo que já tentou fazer uma rede profissional, que já utilizou o Instagram para atingir para vender alguma coisa, né, para atingir alguma percepção de valor, pode ter cometido algum daqueles erros, tá? E a gente trouxe tudo isso na aula 1, que é que você não deve postar todos os dias sem ter uma estratégia, né, que você deve ser coerente de como você quer ser conhecido na sua comunicação, que você não deve utilizar o seu Instagram como um catálogo, tá? Postando foto de produto, foto de serviço, vídeo de serviço o tempo todo, né? Você deve estar utilizando sua rede como uma socialização, uma rede social é para socializar, né? E se você já fez isso, pode deletar seu Instagram e fazer um novo, mas você não deve estar utilizando seu Instagram para fazer sorteio, para atingir mais seguidores, nem comprar seguidor, utilizar ferramentas de comprar seguidor, né? Pelo amor de Deus, isso nunca. E turbinar os posts pode te levar à falência, porque você tem que ter muito cuidado, né? Se você está fazendo o turbinar o post pelo iPhone, você já para, tá? Porque a nova atualização do Mark Zuckerbergzinho, ele já coloca para alinhar em cima de quem tem iPhone, você já paga 30% só para a ferramenta da Apple, né? E só 70% do que você está colocando de valor que vai realmente para anúncio. Mas, além disso, mesmo que você tenha um Samsung, mesmo que você faça esse turbinar pelo Samsung, se você não souber os parâmetros certos para o público certo, para o local correto, você está jogando dinheiro fora do mesmo jeito, tá? Então, existe realmente uma forma certa de fazer isso. E é isso que a gente vai até falar um pouquinho mais na aula de quinta-feira, né? Como você fazer uma campanha paga, um tráfego pago mais assertivo. E para a aula de quinta-feira, para a nossa última aula da semana do Social Media Estrategista, né? Quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre como as pessoas vão perceber valor em você, né? Falar um pouco sobre copy e tráfego andam de mãos dadas, e eu falo um pouquinho mais da turma que a gente vai abrir, da Vanguarda Estrategista, né? Que é a primeira turma que a gente vai abrir, com foco em formar estrategistas digitais que consigam seus primeiros 10 mil reais por mês através de profissionalização do Instagram. Nessa aula 3, a gente vai estar trazendo um pouquinho dessa questão do tráfego pago. Vou tentar trazer um pouquinho da prática disso, né? Colocar alguns prints de uma campanha aqui também que a gente faz, como que a gente utiliza para atingir o público certo, tá? Como que você vai ser mais encontrado, né? E você não vai precisar ir até o cliente vai até você. É basicamente o segredo para você conseguir mais clientes, tá? E por hoje é só, pessoal.